Capítulo 15. Cocaína, dopamina e chocolate. O sistema de incentivo do vício. Lisa está de pé no meio do meu consultório e levanta a blusa para mostrar as erupções cutâneas vermelhas que cobrem sua barriga, seu peito e suas costas. Seu corpo se movimenta como uma marionete enrijecida. No braço direito dobrado, ela segura uma enorme garrafa plástica, com uma bebida laranja, como se fosse um bebê ou uma boneca. Com a mão esquerda, ela afasta o cabelo do rosto. Apesar de já ter 24 anos, Lisa é tão emocionalmente imatura e fisicamente infantil que sempre penso que ela deveria estar em casa brincando de boneca, e não aqui em Downtown East Side. Hoje seus movimentos inquietos a fazem parecer mais infantil do que nunca. Sua baixa estatura, olhos grandes e bochechas fofas, sujas de rímel e lágrimas secas, lhe dão o ar de uma adolescente pega no flagra brincando com a maquiagem da mãe. Está sob efeito de cocaína. Estou com essa vermelhidão há 3 dias. O que é isso, doutor? Peço que ela se sente para que eu possa examinar suas mãos e seus pés. Ela tira as meias encardidas. Os pontinhos vermelhos também são visíveis nas palmas e nas solas. Infelizmente parece sífilis, eu digo. Você vai precisar fazer um exame de sangue. Na minha clínica particular, nunca vi um único caso de sífilis em 20 anos. Aqui em Downtown East Side é um diagnóstico muito comum. Lisa se levanta num sobressalto e a garrafa de plástico cai no chão derramando líquido. Como pode ser sífilis? Exclama ela, num misto de surpresa infantil e reclamação. Achei que isso fosse uma doença sexual. E é. Mas dá para pegar mesmo se o cara gozar fora? Por um instante, a ingenuidade dela me deixa sem palavras. Quem foi seu parceiro? Pergunto. Ele também deveria fazer o exame. Como é que eu vou saber, doutor? Foi num beco, eu precisava de dinheiro para cocaína. Foi na véspera da 4ª do auxílio e eu não conseguia mais esperar. Muitos adictos me disseram que a cocaína é um capataz mais severo que a heroína, mais difícil de escapar. Apesar dos sintomas de abstinência não serem tão incômodos, a fissura que provoca parece mais difícil de resistir, mesmo depois que o prazer já não é o mesmo. A cocaína aumenta a quantidade de dopamina no cérebro, ao impedir que esse neurotransmissor seja levado de volta aos neurônios que o liberam. Recapitação. Lembre que todas as drogas funcionam bloqueando os receptores na superfície das células. Os efeitos da cocaína são muito passageiros, porque ela ocupa os receptores apenas por um breve período. Com isso, a fissura pela próxima onda de dopamina é redobrada. Assim como acontece com outras drogas estimulantes, como a metanfetamina, a nicotina e a cafeína, a cocaína afeta diretamente um sistema neurológico que, a seu próprio modo, é tão poderoso quanto o sistema opioide de vínculo-recompensa descrito no capítulo anterior. Ele tem um papel fundamental em todos os vícios, sejam químicos ou comportamentais. Existe uma área no mesencéfalo que, ao ser acionada, provoca sentimentos intensos de euforia ou desejo. É a chamada área tegmental ventral, ATV. Quando pesquisadores inserem eletrodos na área tegmental ventral de ratos de laboratório, e os animais recebem acesso a uma alavanca que lhes permite estimular esse centro neurológico, eles a utilizam até ficarem exaustos, euforia e desejo. Ignoram a fome e a dor e se concentram apenas naquela alavanca. Os seres humanos também se colocam em perigo na tentativa de continuar ativando essa área do cérebro, responsável por euforia e desejo. Uma cobaia humana se estimulou 1.500 vezes num período de 3 horas, chegando a experimentar níveis quase avassaladores de euforia e entusiasmo, tendo que ser desconectada apesar de seus protestos vigorosos. A dopamina é o principal neurotransmissor responsável pelo poder da área tegmental ventral e de sua rede associada de circuitos neurológicos. Axônios da ATV acionam a liberação de dopamina num centro do cérebro que tem papel central em todos os vícios, que é o núcleo accumbens, localizado na parte inferior frontal do cérebro. Aumentos repentinos nos níveis de dopamina
no núcleo accumbens acionam a empolgação e a euforia, o barato, iniciais sentidas por usuários de drogas. E é isso que ratos e pessoas buscam quando ficam pressionando aquelas alavancas. Todas as substâncias passíveis de abuso aumentam a dopamina no núcleo accumbens, e estimulantes como a cocaína fazem isso da maneira mais extrema. Como no caso do sistema opioide, a natureza não projetou a ATV, área tegmental ventral, o núcleo accumbens, nem outras partes do sistema dopaminérgico do cérebro, só para adictos e usuários de drogas se sentirem mais felizes ou mais energizados e concentrados. Na verdade, os circuitos de dopamina do cérebro humano são tão importantes para a sobrevivência quanto o sistema opioide. Se os opioides ajudam a consumar nossas atividades recompensadoras ao nos oferecer prazer, a dopamina é quem inicia essas atividades. Ela também tem um papel importante no aprendizado e na adoção de novos comportamentos, junto com suas conexões no prosencéfalo e no córtex. A área tegmental ventral forma a base neurológica de outro importante sistema cerebral envolvido no processo do vício, que é o sistema de incentivo e recompensa. Esse sistema reage ao reforço e todos os reforços têm o efeito de aumentar níveis de dopamina no núcleo accumbens. Vejamos uma situação hipotética. Você encontra um chocolate em casa e é tomado pelo desejo de comê-lo, um exemplo clássico de um comportamento com reforço positivo, TCC, né? Isto é, você já comeu um chocolate parecido antes e gostou da experiência. Agora, quando esse novo chocolate surge na sua frente, a dopamina começa a ser liberada no núcleo accumbens, incentivando você a dar uma mordida. Ao ver você comendo o doce, sua filha de 4 anos reclama, pois ela era a dona do chocolate. A dopamina me obrigou, diz você numa tentativa de se defender. Sua filha, uma criança sensata, deixa de lado o ressentimento. Tudo bem, diz ela com gentileza. Porque um sinal associado a uma experiência prazerosa prévia aciona uma onda de dopamina no núcleo accumbens, incitando o comportamento consumatório. Ver meu chocolate foi um sinal para você. E o comportamento consumatório foi comê-lo. Seu sistema de reforço é bobo e previsível. Nossa, diz você, foi isso mesmo, querida. Quer dividir o último pedaço de chocolate comigo? De jeito nenhum, responde ela. Seus circuitos de dopamina não são problema meu. Sinais ambientais associados ao uso de drogas, objetos, pessoas, locais, situações, são gatilhos poderosos para o uso contínuo e as recaídas, porque acionam por si sós a liberação de dopamina. Pessoas que tentam largar o tabagismo, por exemplo, são aconselhadas a evitar jogar pôquer, se estiverem acostumadas a fumar durante as partidas, a menos que se mudem para outro bairro, para uma casa ou para uma casa de reabilitação. É praticamente impossível que meus pacientes de Downtown East Side consigam parar de usar drogas. Por mais que queiram, além de facilitar o acesso às substâncias, todo o ambiente lhes lembra o vício. O reforço é importante em todos os vícios, relacionados ou não a drogas. No meu caso, não me ajuda o fato de o Portland Hotel estar localizado a poucos quarteirões da Sicoras, minha loja favorita, pela qual passo todos os dias ao ir e voltar do trabalho. Como já me expliquei, minha empolgação aumenta conforme eu me aproximo da loja. E mesmo quando não pretendo entrar, sinto uma vontade terrível de estacionar e ir lá dar uma olhadinha. Ou seja, no meu núcleo accumbens, a dopamina já está fluindo, o incentivo é poderoso. Nem é preciso dizer que reforços essenciais à vida, como alimento e sexo, ativam a área tegmental ventral e a liberação de dopamina no núcleo accumbens, já que a execução de comportamentos associados à sobrevivência é o propósito do sistema de incentivo e motivação do cérebro. Da mesma maneira, esse sistema é crucial na busca por comida e outras necessidades relacionadas à manutenção da vida, como parceiros sexuais e exploração do ambiente. A área tegmental ventral e o núcleo accumbens e suas conexões com outros circuitos neurológicos também são ativados
quando exploramos novos objetos e situações e os avaliamos segundo experiências prévias. Em outras palavras, os axônios na área tegmental ventral acionam a liberação de dopamina no núcleo accumbens. Quando uma pessoa se pergunta: essa coisa nova vai me fazer bem ou mal? Vou gostar dela ou não? O papel do sistema dopaminérgico na busca por novidade ajuda a explicar por que algumas pessoas são atraídas por comportamentos de risco, como apostar corridas de carro. Essa é uma forma de sentir a empolgação da liberação de dopamina, o barato. A atividade da dopamina também é responsável por um curioso fato, relatado por muitos viciados em drogas. Obter e preparar a substância já causa uma empolgação diferente dos efeitos farmacológicos que acompanham a injeção da droga. Abre aspas. Quando eu preparo a seringa, amarro o pano e limpo o meu braço, é quase como se eu já sentisse a onda, a brisa. Me contou certa vez Célia, a mulher grávida que conhecemos no capítulo 6. Muitos viciados confessam que sentem tanto medo de abandonar os rituais do vício quanto de largar a droga em si. É fascinante observar algumas das evidências que associam o sistema de dopamina a vícios. Experimentos com animais, por mais que causem indignação, podem ser impressionantes por sua engenhosidade científica e seu conhecimento técnico. A importância dos receptores de dopamina para o uso de substâncias foi ilustrada por um estudo conduzido com ratos previamente treinados para beber álcool. Eles receberam uma infusão de receptores de dopamina bem no núcleo accumbens. Antes da infusão, os roedores tinham menos receptores de dopamina do que o normal. Os receptores então foram incorporados a um vírus inofensivo que penetrou as células do cérebro dos animais, para que o nível de atividade normal de receptores fosse temporariamente alcançado. Enquanto o suprimento artificial de receptores de dopamina estava disponível, os ratos reduziram a ingestão de álcool de forma considerável, mas voltaram a beber à medida que os receptores implantados eram naturalmente perdidos. E por que é que isso é relevante? Primeiro, como já expliquei, o uso crônico de cocaína reduz a quantidade de receptores de dopamina. Portanto, permanece induzindo o consumo da droga, apenas para compensar a perda da atividade de dopamina. Não é de admirar que Lisa tenha se contaminado com sífilis após uma relação num beco. Essa foi sua forma de conseguir a substância pela qual clamavam os seus circuitos de incentivo no cérebro. Se ela fosse viciada em nicotina, poderia ter comprado a droga de fabricantes e vendedores mais respeitáveis. A disponibilidade do receptor de dopamina também é reduzida em alcoólatras, assim como em pessoas viciadas em heroína e metanfetamina. E o mais importante, as pesquisas agora apresentam fortes indícios de que a escassez prévia de receptores de dopamina pode ser uma das bases biológicas para os comportamentos do vício. Quando o sistema de incentivo e motivação está debilitado, o vício se torna uma das consequências mais prováveis. Mas por que algumas criaturas, humanas ou não, têm relativamente menos receptores de dopamina? Porque, em outras palavras, seu sistema natural de incentivo não funciona como esperado, logo apresentaria evidências que mostram que essas faltas não são ocorrências aleatórias, mas têm causas previsíveis e evitáveis. Como vimos, é inevitável que o vício envolva os circuitos de opioides e dopamina. O sistema de dopamina é mais ativo durante a iniciação e o estabelecimento do uso da droga e de outros comportamentos viciantes. Ele é fundamental para os padrões de reforço de todas as drogas passíveis de abuso: álcool, estimulantes, opioides, nicotina, maconha. O desejo, a vontade e a fissura são todos sensações de incentivo. Então é fácil entender por que a dopamina também é essencial para vícios não relacionados a substâncias químicas. Por outro lado, os opioides inatos ou externos são mais responsáveis pelos aspectos da recompensa prazerosa do vício.
Circuitos opioides e vias neurais da dopamina são componentes importantes daquilo que chamamos sistema límbico ou cérebro emocional. Os circuitos do sistema límbico processam emoções, como o amor, a alegria, o prazer, o sofrimento, a raiva, o medo. Por mais que sejam complexas, as emoções têm um propósito muito simples: iniciar e manter atividades necessárias à nossa sobrevivência. Em resumo, elas modulam dois impulsos absolutamente essenciais à vida animal, o que inclui a vida humana: o vínculo e a aversão. Nossa tendência é sempre manter algo que é positivo, convidativo e estimulante, e repelir o que nos é ameaçador, incômodo ou tóxico. Essas emoções de vínculo e aversão são evocadas por estímulos físicos e psicológicos. E quando bem desenvolvido, nosso cérebro emocional, o sistema límbico, é um guia infalível e confiável para a nossa vida. Ele facilita a autoproteção e também torna possível o amor, a compaixão e interações sociais saudáveis. Mas quando debilitado ou confuso, como costuma acontecer nas circunstâncias complexas e estressantes que governam nossa sociedade, entre aspas, civilizada, o cérebro emocional só nos causa problemas, e o vício é uma de suas principais disfunções.